Bom, Isa, então nós voltamos aqui para nossa favela aqui, né, o Brasil. É um comentário que algumas vezes aí a gente vê nos nossos vídeos e é uma coisa assim tão triste, né? Algumas pessoas comentam: "Ah, os brasileiros voltam para sua favela". A sensação que eu tenho é que algumas pessoas acham que o Brasil é só favela, né? Queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso para quem aqui nos acompanha através do canal aqui do YouTube, para que as pessoas pudessem ter um pouco dessa noção. Eu acho muito triste quando eu vejo um comentário desse jeito, sabe? Com essa assim, parece que é um ódio, é uma raiva. O que você acha, Isa, disso? É o seguinte, em primeiro lugar, eu acho muito desagradável, né, esse tipo de comentário e de uma falta de educação tremenda. E eu acho que isso é uma pequena parcela dos portugueses que comentam e que falam isso. Não é a maioria, é uma pequena parcela. E carrega, sim, muito ódio, né? Muito rancor. Na verdade, eles amam extremamente Portugal e acham que para valorizar Portugal eles precisam desvalorizar o Brasil. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Nosso canal a gente sempre retrata muito bem pontos positivos e negativos, principalmente de Portugal, porque o nosso foco é Portugal, mas muitas vezes também falamos do Brasil, né? Então, eu acho que falta aí para essas pessoas um pouquinho de equilíbrio e mais educação nos comentários delas. E quando eu percebo assim, né, que essa questão, por exemplo, de ter um certo, não seria um preconceito, mas assim, uma valorização, né, da sua cultura, da sua, né, do seu país, é um fator que também não é só dos portugueses. Eu acho que todo mundo é assim. Acho que o brasileiro em si não é muito. Eu acho que a gente falta um pouco disso, sabe, desse nacionalismo. E eu acho que também, independente de qual, né, eu acho que a gente sempre quer valorizar porque a gente quer dar importância. Eu sinto isso, os portugueses têm essa tendência de dar importância ao que é deles, de valorizar o que é deles. Eu me lembro numa situação que teve um dia numa aula, estava conversando com os alunos assim, né, e a gente falando sobre qual jogador era melhor. Eu fui cair na besteira, olha só, né, eu fui cair na besteira de falar que os jogadores do Brasil hoje, nem lembro quem eu comentei lá, se era o Neymar. Falei assim que era melhor que o Cristiano Ronaldo. Pra quê? Nossa, os alunos ficaram furiosos comigo, né? Falando assim que não, que nunca o Cristiano Ronaldo era melhor e tal. Então assim, eles valorizam mesmo o que é deles, eles têm um valor por aquilo que sabe, pelas pessoas deles. Eu acho que isso também é um fator positivo. Mas como você disse, não precisa desvalorizar o outro para se valorizar, né? Não sei, eu acho que você tem razão em relação a isso. Exatamente. Isso eu acho que falta ao brasileiro valorizar mais o que é seu. Só que não precisa faltar com respeito sobre o outro país, né? Assim como às vezes nós comentamos algum aspecto negativo de Portugal, mas nós temos extremo cuidado para falar isso. Nós não pegamos e xingamos e falamos esse tipo de absurdo, porque Portugal também tem coisas ruins. Acontece que o Brasil, infelizmente, pela mídia e pela boca dos próprios brasileiros que estão lá fora, só falam pontos negativos do Brasil. Então mostra muito mais os índices de violência, a favela e tudo mais, do que o Brasil tem de bom. Porque o Brasil é um país enorme, né? Tem realidades muito diferentes dentro de um país. E o que acontece? Acaba que essa pequena parcela aí dos portugueses que nós estamos falando só fala aquilo que vê. Vê o quê? Vê a favela, fala da favela. Não consegue entender, ou melhor, não querem entender que o Brasil vai muito além disso. Mas sabe que também uma coisa que eu vejo é que essa realidade também mostrada aí de favelas é muito mostrada em algumas novelas, porque os portugueses, eles não falam, mas eles gostam muito das novelas brasileiras. Eu já conversei com vários portugueses que falavam, né? Nossa, eu adoro as novelas e tudo mais. Então, assim, e até também aquele filme, né? O Tropa de Elite, que retrata muito essa realidade, né? Das favelas e tal. Então, acho que isso também é uma noção que se passa lá fora para que as pessoas tenham essa visão, né? Então, eu acho que falta também a gente mostrar o lado positivo. Por exemplo, quem sabe a gente possa filmar aqui e mostrar um pouco da nossa cidade aqui, né? Que é uma cidade talvez não... Uma cidade pequena, né? Tem quase 500 mil habitantes, mas é muito boa para se viver, para se morar. Não tem favela, não tem tanto violência. É uma cidade muito bonita. Muito bonita. Então, assim, eu acho que a gente pode também tentar mostrar um pouco dessa realidade que talvez não é falado, não é mostrado, né?
Com certeza, com certeza. As novelas aí, entrando dentro da mídia, tem muita influência. E, inclusive, já falaram aqui, né, nos comentários que nós somos atores, porque esses brasileiros são os atores, tal como as novelas. Realmente, gente, os atores brasileiros, das novelas, principalmente aí da Globo, são muito bons, né? Vamos combinar? Tanto os atores das novelas e também os filmes brasileiros, né? Eu acho que os filmes brasileiros são tão bons ultimamente, estão sendo feitos filmes tão bons. É uma coisa que, por exemplo, em Portugal é muito fraco nesse sentido, né? Não tem novela, não tem filmes. Não, tem, a gente até assistiu, mas é muito engraçado, né? Porque para nós que estamos acostumados... Eu já não assisto novela tem alguns anos, não assisto, sim, a televisão. Mas conhecemos os atores e as novelas daqui, desculpa falar, mas de Portugal é muito fraco. E, cara, ok, sabe por quê? Porque Portugal tem 1001 qualidades e ele não deixa de ter porque a gente está falando da novela de Portugal. Até porque pode ter sido um episódio que eu assisti e eu não gostei. Mas Portugal é um país seguro, é um país que a política e a economia é muito melhor. Então, ok ter um defeito, né? E esses comentários aí que nós estamos falando, das favelas, que carrega esse ódio, é porque quer falar só do que é ruim no Brasil. Não quer ver e escutar o que o Brasil tem de bom. E é interessante isso, Isa. Eu fico pensando, né? A gente que teve essa experiência fora, né? 2 anos em Portugal e agora nós estamos retornando e voltando para o Brasil, mas querendo ou não, a gente não desligou de Portugal, a gente está muito mais, eu acho, conectado a Portugal, né? Planejando já nossas idas para lá, já estamos aí organizando, né, várias ideias, vários projetos e não paramos, né? Continuamos com tudo que a gente já estava fazendo. Eu acho assim que cada vez mais eu me sinto mais conectado à cultura portuguesa, mesmo estando longe, mas eu me informo sobre isso, até mais acho que do Brasil, né? Buscando informações sobre a política, agora nas eleições, sobre as questões lá, os problemas que está acontecendo, a questão da pandemia, que toda hora, né, é uma notícia que está aí deixando a gente preocupado. Então, assim, eu acho que a gente também tem que quebrar um pouco essa ideia de que talvez se carrega, né, de que os brasileiros eles ficam falando mal ou vai para Portugal para fazer mal, e também os portugueses ficam, né, alguns poucos, como você disse, alguns poucos que falam, né, e talvez se expõem ali, né, ou dissemina seus ódios ali nas redes, né, através dos vídeos, mas acho que poucas pessoas. São poucos. É a minoria que tem aí essa extrema raiva. E outra coisa que eu analiso nesses comentários é o seguinte: não é só o fator de falar mal do Brasil, mas é o fator de querer que os brasileiros voltem para casa. Ou seja, é um perfil de pessoa que não está aberto ao imigrante, que não quer o imigrante na terra dele e que não entende basicamente nada sobre a importância do imigrante em Portugal. Não entende o quanto ele contribui, sabe? O quanto um outro profissional de outro país também pode ser bom. Então não quer o brasileiro dentro de Portugal e não quer aceitar que o brasileiro tem as suas qualidades, que o brasileiro é um bom profissional. Não quer nada disso. Ele quer dizer que porque é brasileiro e é Brasil não presta, volte para casa. Eu acho que isso é ainda mais forte do que a questão da favela. Ele quer dizer que ele não está aberto a uma pessoa de outro país na terra dele, pegando um emprego que o português poderia ter, ou alugando uma casa que o português poderia alugar. Ou seja, ele não quer o imigrante lá. Ele tem que aprender um pouquinho mais sobre a história e sobre a atual história, não só sobre o passado. Não, e outra, eu acho que com essa nova realidade que nós estamos vivendo, né, de um mundo globalizado, é difícil a gente pensar em fronteiras, né? Eu acho que tudo bem, claro, tem que ter políticas para controlar, de certa forma, sim, para organizar, organizar. É isso, sim. Eu acho que tem que ser feito, tem que se organizar. Mas eu acho que hoje em dia a gente está vivendo uma realidade tão nova, né? A gente aí depois dessa 4ª revolução, né, industrial aí, então, né, a tecnologia está fazendo isso. A gente está circulando a todo momento, as pessoas estão mudando, estão buscando outras possibilidades, voltando, né? E eu acho que essa é uma tendência que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que melhorar os meios, melhorar as formas para que as coisas aconteçam de uma forma melhor. Da mesma forma que muita gente está vindo para o Brasil também, né? Hoje, por exemplo, eu estava na sala de aula
E eu tava dando aula lá e de repente tinha um aluno lá que veio da Argentina para cá. Por quê? Porque a gente sempre vai atrás de algum lugar que está melhor, ou que a gente tem outras perspectivas. Ou tem algo que você busca, né, naquele lugar. E esse argentino pode ter certeza que também vai enfrentar preconceito aqui no Brasil. Vai ter também o brasileiro falando mal do argentino, da Argentina. É que hoje, né, o nosso canal, a nossa vida está voltada para a imigração em Portugal. Então, nós vamos ver aí o preconceito do lado do português para o brasileiro, mas isso acontece também do lado contrário. Muito bem. Eu acho que a gente já falou bastante aqui, né, desse tema. É um tema que também deixa a gente um pouco aflorado, né, para falar. Falar o que a gente não responde nos comentários, né? Mas eu acho que também é uma forma da gente poder, né, passar um pouco daquilo que a gente sente para as pessoas para quem nos acompanha aqui através do canal. Nós estamos fazendo esse vídeo agora de um formato um pouco diferente aqui, né? Estamos aqui no nosso escritório aqui em Brasil e tentando modificar um pouco aqui para trazer as nossas ideias, mas é isso, né? Queria agradecer aí, né, as pessoas que nos acompanham aqui através do canal. Pretendemos aí mudar também, fazer algumas lives, mostrar algumas outras, né, trazer algumas outras ideias aqui diferentes, para alimentar e para ajudar aí quem está pensando em talvez mudar para Portugal, fazer uma experiência em Portugal, estudar, né, se aposentar aí para Portugal. Então, queríamos fazer esse vídeo aqui, um vídeo um pouco diferente, né, Isa? Eu quero fazer mais um comentário. Quero, por último, aqui convidar esses portugueses que falam que no Brasil só tem favela, que é para nós voltarmos para a nossa favela, acompanhar um pouquinho mais os nossos vídeos e escutar eles, tentar pensar um pouquinho mais aberto. Continuar nos acompanhando, porque eles comentam isso, mas continuam acompanhando os vídeos. A Isabela tá brava, hein, gente? Isso aí, Isa. Então tá, vamos agradecer as pessoas, vamos dar um abraço. Se você gostou do vídeo, já pedir para você deixar um like, se inscrever aqui no canal e é isso, né? É isso aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.